Olá, alunos do nono ano, tudo certo com vocês? Essa semana nós vamos continuar a aula que nós estamos vendo já há 2 semanas sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos conhecer uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Ela é utilizada para resolver equações do segundo grau completas. Até a semana passada, nós estávamos só trabalhando com equações do segundo grau incompletas. Vocês lembram quais são o porquê as eram incompletas? Porque pelo menos um dos coeficientes estavam faltando. Já nas equações do segundo grau completa, os três coeficientes existem na equação. O coeficiente A, que acompanha o x², o B, que acompanha o x, o C, que é o termo independente. Tem os três coeficientes nessa equação do segundo grau. E para resolver ela, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que é chamada fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, não se assustem ao olhar uma forma, nossa, que coisa do outro mundo. Tem um negativo aqui, uma raiz quadrada de um símbolo que eu não conheço, mais ou menos. Pessoal, isso aqui ó, é igual uma receita de bolo. É só seguir o passo a passo e ir substituindo os valores que todo mundo tem condição de fazer. Eu tenho certeza disso. Primeiramente, a fórmula de Bhaskara, eu botei aqui as duas variações dela. Ela pode aparecer aqui da primeira maneira, onde aqui dentro é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Vou até escrever aqui, ó, delta, porque essa aqui é uma letra grega com o nome de delta, ou então discriminante. Quando pedir o delta ou o discriminante, é esse triângulozinho aqui fechado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Onde delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui, pessoal, se for usar essa primeira fórmula aqui de cima, que é a fórmula que nós vamos usar para resolver as questões, primeiro você tem que achar o valor do delta, depois substituir o valor aqui em cima e encontrar o valor de x. Ou então ela já pode vir já da maneira que é tudo ao mesmo tempo. Tá vendo? Aqui em vez de aparecer o delta na raiz quadrada, ele já coloca o valor inteiro e substitui aqui dentro, você faz a conta uma vez só. Só que eu prefiro fazer essa aqui em duas partes, pessoal. Eu acho que é um pouco mais fácil de enxergar agora no começo e depois que já tiver todo mundo com uma certa prática, às vezes nós podemos começar a usar essa segunda parte, que é uma parte já mais resumida. Então, pessoal, o primeiro ponto, A, B e C, esses são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, vamos fazer essa equação do segundo grau aqui como exemplo. Vamos relembrar A, B e C. O coeficiente A era o número que estava junto com a incógnita que estava ao quadrado, que aqui no caso, x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. Tem um 1 multiplicando. O B é o que está acompanhando o x, menos 4. Não podemos esquecer do sinal, senão é muito importante. E o C é o termo que está sozinho, que não tem nenhuma incógnita, é o termo independente, que é 3. Identifiquei, pessoal, os três coeficientes. Agora eu vou calcular o delta. Eu vou começar por aqui, ó, por essa equação aqui para calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quanto que vale b, pessoal? Menos 4. Então vou substituir. Menos 4 ao quadrado. Menos, que é o da fórmula, o 4 também é da fórmula. Quanto vale a? 1. E quanto vale c? 3. Agora, pessoal, começa as partes importantes, que eu já vou falar um pouco mais resumido para vocês aqui, mas quando a gente for fazendo passo a passo, eu vou relembrando. Aqui, ó, nós temos que respeitar a ordem das operações e o jogo de sinais, se caso houver. Nesse caso aqui, na multiplicação não tem jogo de sinal. Mas, por exemplo, ó, eu tenho que resolver o número que está elevado ao quadrado primeiro e a multiplicação. E, por último, a subtração aqui no caso. Então, vamos lá. Menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Então, aqui dá 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12.
16 menos 12, nosso delta deu 4. Encontramos o valor do delta, pessoal. Metade da conta já foi feita. Agora nós temos que substituir aqui para encontrar o valor do x, que é para encontrar o valor das raízes. O que nós queremos? As raízes da equação do segundo grau. E o que nós vimos na aula passada? Uma equação do segundo grau tem quantas raízes? 2 raízes. Então vamos lá. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Menos b. Ó, aqui na fórmula tem um menos e o número que vale b tem outro menos. Então é menos 4. Lembra que eu falei aqui em cima que o sinal é muito importante? Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quanto vale o delta? 4. Então raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1. Vamos reescrever aqui. Ó, pessoal, jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, aqui fica 4 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por 2 vezes 1, 2. Cheguei nessa parte aqui da conta, pessoal. Agora, a partir daqui, nós vamos encontrar os valores das raízes. Tá vendo esse mais ou menos aqui, ó? Isso significa que vocês vão ter que fazer duas contas. Fazer uma conta dessa para mais e outra conta dessa para menos. Então, aqui, ó, 4 mais 2 dividido por 2 e 4 menos 2 dividido por 2. E assim vocês vão encontrar as duas raízes. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Encontramos que uma das raízes é o 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, nós encontramos que as raízes dessa equação do segundo grau, as raízes são 3 e 1. Terminei a conta, pessoal. Viu? Só seguir o passo a passo, identificar os coeficientes e vir substituindo com calma, para não errar nem sinal e nem continha boba, pessoal. E o que significa que essas são as raízes? Se eu vier aqui em cima e substituir o x, que é a incógnita, por um desses dois valores, a nossa equação vai zerar. Por exemplo, vamos pegar 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 3. 1 menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. 0 é igual a 0? Perfeito, zerou a equação, uma raiz. E se substituir o 3 aqui, vai zerar da mesma forma. Qualquer outro número que seja diferente de 3 em 1, não vai zerar a equação. Vocês podem testar aí. Beleza, pessoal? Por enquanto, ficou mais ou menos claro. Vamos fazer mais 3 exemplos aqui, ó, para a gente poder ficar bem craque nessa equação do segundo grau completa. Pessoal, menos x ao quadrado mais 6x igual a 5. Vocês lembram que eu comentei com vocês na aula passada que para resolver a equação do segundo grau, ela tem que estar sempre igual a 0? Igual a 0? Essa aqui está igual a 5. Então, o primeiro passo aqui, ó, é jogar o 5 para o lado esquerdo. Ele está positivo, ele vai vir como negativo. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. Agora, identificar os coeficientes A, B e C. O A, menos x quadrado. Então, o A é menos 1, mais 6x. O B é 6 e menos 5, o C é menos 5. Agora, o que é o nosso próximo passo? Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, 6 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes quanto vale o A? Menos 1. Ó, pessoal, temos sempre que trazer o sinal junto. E quanto vale o C? Menos 5. Delta é igual. 6 ao quadrado, 36. Copio o sinal de menos e agora tem que resolver essa multiplicação, pessoal. Menos 4 vezes menos 1. Lembra, sempre que for vezes ou divisão, tem regra de sinal. Quando for só mais e menos, não tem regra de sinal. Mas vezes e divisão tem. Então, aqui no caso é uma vezes.
4 vezes 1, 4. Menos com menos, mais. Então, essa conta deu mais 4. 4 vezes 5, 20. Mais com menos, menos. Então, aqui continua menos, menos 20. Porque teve dois jogos de sinal. Menos com menos que deu mais e mais com menos que deu menos. 36 menos 20, delta deu 16. Agora vamos substituir esses valores para calcular o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Pessoal, o b vale quanto? 6. Tem um sinal de negativo aqui, então menos 6. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 16. Dividido por 2 vezes quanto vale o a? Menos 1. Então, pessoal, tem negativo aqui em cima, tem negativo aqui embaixo. Vamos tomar muito cuidado com o sinal. Menos 6, não, ele não vai mudar por enquanto, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por 2 vezes menos 1, 2 vezes 2, 2. Desculpa, 2 vezes 1, 2. Mais com menos dá menos 2. Agora, pessoal, lembra? Duas contas, uma para o mais e outra para o menos. O x1, menos 6 mais 4 dividido por menos 2. E o x2 é menos 6 menos 4 dividido por 2. Pessoal, vou fazer essas continhas separadas aqui embaixo por causa do sinal. Vamos calcular o x1 primeiro. Menos 6 mais 4 dividido por menos 2. Lembra que eu falei para vocês que quando é sinal de mais, quando é operação de mais ou de menos, não faz jogo de sinal, mas quando é multiplicação e divisão faz. Então, menos 6 mais 4, eu estou devendo 6, só que eu só tenho 4 para pagar. Então, eu continuo devendo 2. Então, fica aqui menos 2. Dividido por menos 2. Agora é uma divisão, tem jogo de sinal. 2 dividido por 2 dá 1. Menos com menos dá mais. Então, aqui fica 1 positivo. Vamos fazer o x2 agora. x2 é igual a menos 6 menos 4 dividido por, esqueci o sinal de menos, menos 2. Pessoal, estou devendo 6 e vou lá e fico devendo 4, ainda mais 4, né? Tipo assim, estou devendo 6, vou lá e devo 4 novamente. Fica 10 negativo, que é menos, porque aqui é uma conta de menos, não tem multiplicação nem divisão, não faz jogo de sinal. Então, 10 negativo dividido por 2 negativo. 10 dividido por 2, 5. Como é uma divisão menos com menos, mais. Então, pessoal, encontramos aqui que as nossas raízes dessa equação do segundo grau é 1 positivo e 5 positivo. Tranquilo? Isso aqui é um pouquinho mais difícil porque tem um joguinho de sinal, né? Vamos aqui ao nosso segundo exemplo. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B é menos 2 e o C também é 1. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais, dá 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Sinal de negativo aqui mantém porque não tem nenhum outro sinal de negativo. 4 menos 4. Então, o delta deu 0. O delta pode dar 0, pessoal? Pode, não tem problema nenhum. Mas aqui ó, a gente entra num caso especial das equações do segundo grau. Se o delta dá 0, as raízes serão iguais. Você vai encontrar duas raízes, vai, porque é uma equação do segundo grau, mas elas serão números iguais. Então vamos lá, vamos conferir e ver se vai ser isso mesmo. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0
dividido por 2 vezes 1. Pessoal, raiz quadrada de zero. Quanto que é a raiz quadrada de zero? É zero, não tem resultado. Então tá vendo que essa parte aqui vai sumir? Então a parte depois do mais ou menos, ela vai ser desconsiderada, porque é a raiz quadrada de zero. Então vai existir só essa primeira parte. Então a parte do mais ou menos vai ser irrelevante, por isso que os valores serão iguais. Então vamos calcular o x1. Menos com menos, mais. Então dá 2 mais 0 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. x2. 2 mais 0, na verdade aqui é menos, né? Porque aqui foi mais, então aqui é menos. 2 menos 0 dividido por 2. 2 dividido por 2, que também dá 1. Tá vendo que o x1 e o x2 dão o mesmo valor? Então, as duas raízes dessa equação do segundo grau valem 1. Certo, pessoal? Então, toda vez que vocês encontrarem determinante igual a zero, não tem problema nenhum. Só tem que se atentar que aqui os valores das raízes têm que ser iguais. E aqui um último exemplo de raiz de equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x mais 7 igual a zero. Primeiro passo, identificar os coeficientes. A igual a 1, B, que é o que está com o x, vale 2 positivo, e o C, que é o que está sozinho, vale 7. Tá vendo, pessoal, que nem eu falei lá no começo, é uma receita de bolo. Primeiro identifica os coeficientes, depois calcula quanto vale o delta e por último acha o valor de x. Só seguir o passo a passo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quanto vale o b? 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 7. Delta é igual a 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7 dá 28. Delta é igual a 4 menos 28 fica menos 24. Eu encontrei o delta negativo, pessoal. E agora? Delta negativo, não precisa nem continuar a conta. Se der delta negativo, as raízes não existem. Não existe número real que vai dar um valor para a raiz dessa equação do segundo grau, pessoal. Certo? Mas o porquê que não existe, professor? Vamos continuar a conta. Vamos substituir aqui o x. X é igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 24, dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de menos 24. Foi uma matéria que nós acabamos de ver, pessoal. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Então, por causa disso aqui, ó, a gente não precisa fazer a conta. Chegou no determinante negativo, as raízes não existem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, os exercícios dessa semana do caderno, que vocês têm que copiar a matéria e resolver os exercícios, são exercícios parecidos com esse. Mas também existem alguns exercícios na forma de probleminha. Que nem tem esses aqui, que os exercícios nós vamos fazer na semana que vem, mas eu vou aproveitar a videoaula para fazer esse tipo de exercício. Ó, perguntada sobre a sua idade, Juliana respondeu: o quadrado de minha idade menos o quíntuplo é igual a 104. Qual que é a idade da Juliana? O quadrado da minha idade. Então é uma incógnita, né, pessoal? A gente não sabe o que a gente quer descobrir. X ao quadrado. Menos o quíntuplo dela. Menos 5 vezes x, porque é o quíntuplo, então são 5 vezes. É igual a 104. Ó, pessoal, montamos aqui, ó. Ficou uma carinha muito parecida de uma equação de segundo grau. Se a gente rearranjar aqui, ó, jogar o 104 para o outro lado e vai ficar negativo, vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 104 é igual a zero. Certinho, pessoal? Agora podemos calcular aqui usando a fórmula de Bhaskara, né? O a, que é o que está o x ao quadrado, vale 1. O b vale menos 5 e o c vale menos 104. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 5 ao quadrado.
Menos 4 vezes 1 vezes menos 104. Menos 5 vezes menos 5. 5 ao quadrado dá 25. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 104 dá 416. Menos com menos dá mais. 25 mais 416 dá 441. Então, pessoal, achamos o delta, agora vamos achar os valores do x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Certinho, pessoal? O b vale menos 5, então vai ficar menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de 441 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, então dá 5. Mais ou menos raiz quadrada de 441. Tenho certeza que todo mundo vai tentar fazer de uma forma justa, não vai usar a calculadora, mas quem usar a calculadora vai descobrir que é 21. 2 vezes 1 dá 2. Chegamos aqui na fórmula do x. Agora nós temos que encontrar o x1 e o x2. O nosso x1 vai ser 5 mais 21 dividido por 2. 26 dividido por 2, que dá 13. E o nosso x2, 5 menos 21 dividido por 2. Vai dar menos 16 dividido por 2, que vai dar menos 8. Pessoal, encontramos dois valores possíveis para a idade da Juliana. Ou ela tem 13 anos, ou ela tem menos 8 anos. Tem como alguém ter menos 8 anos? Não tem. Então a idade da Juliana aqui, ó, 13 anos. Então, pessoal, quando o exercício trazer algo relacionado à idade, ou então aqui algo relacionado à medida, se você encontrar uma raiz com valor negativo, você pode desconsiderar ela. Você vai considerar só o valor positivo. Combinado? E agora o último exercício da aula. Uma caixa na forma de um bloco retangular tem 1.200 centímetros cúbicos de volume. Quais são as dimensões da caixa? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí certinho na gravação, mas vou copiar aqui. Aqui vale x mais 2 e aqui vale 15. Ele deu as três dimensões e o volume, pessoal. Como é que a gente acha o volume de uma caixa? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. É só multiplicar as três dimensões. Então, como é que vai ser? 15 vezes x mais 2, que é igual a 1.200. Certo, pessoal? 15 vezes x dá 15x. Agora, como aqui está entre parênteses, nós temos que fazer uma distributiva. Vai ficar 15x vezes x mais 2 é igual a 1.200. 15x vezes x dá 15x ao quadrado. 15x vezes 2, tem um sinal de mais 30x, que é igual a 1.200. Aqui eu fiquei um pouquinho sem espaço, pessoal, então eu vou reescrever aqui a equação. 15x ao quadrado mais 30x, que é igual a 1.200. Deu uma equação com um número bem grande, né, pessoal? 15, 30 e 1.200. Será que eu consigo simplificar? Eu acho que todos esses três números são divisíveis por 15. Então, eu vou simplificar dividindo tudo aqui por 15, por 15, por 15. Estou dividindo todos os fatores por 15. 15 dividido por 15 fica 1. Então, aqui vai ficar só x ao quadrado. 30 dividido por 15 dá 2, mais 2x. E aqui, ó, eu já vou jogar para o outro lado, que vai ficar negativo, e vou dividir. 1.200 dividido por 15 dá 80. Vai para lá, fica negativo, vai ficar menos 80 igual a 0.
Certo, pessoal? Cheguei na minha equação do segundo grau simplificada. Ela é completa, mas já simplifiquei, tem um termo de cada, eu consigo tirar o coeficiente. Aqui, o A, o B e o C. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 80. Então, vamos calcular o delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 80. Pessoal, 2 ao quadrado é 4, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 80 dá 320. 4 mais 320, 324. Certinho, pessoal? Então, encontramos o nosso delta. Agora vamos encontrar o valor de x. Fiquei aqui um pouquinho sem espaço, mas eu vou continuar com uma cor diferente para poder diferenciar. Vou calcular o x aqui em cima. X é igual a menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 324, dividido por 2 vezes o a, que é 1. X é igual a menos 2. Raiz quadrada de 324 é 18. E 2 vezes 1 fica 2. Então, o x1, que é para o mais, fica menos 2 mais 18 dividido por 2. Menos 2 mais 18, 16 dividido por 2, que dá 8. E o x2, menos 2 com menos 18 dividido por 2. Menos 2 com menos 18 dá menos 20 dividido por 2, que dá menos 10. Pessoal, ele quer o tamanho do lado. Eu encontrei que ele pode ser ou 8 ou menos 10. Tem como aqui ser o tamanho menos 10? Não tem como. Então, o valor que a gente quer aqui é o 8. E ele quer saber as dimensões da caixa. Se o x vale 8, aqui já tem 15, não é variável. Aqui vale x, o x vale 8. E aqui vale x mais 2, então aqui vale 8 mais 2, que vale 10. Esses são os valores de cada dimensão da caixa para que o volume dela seja 1.200. Certinho, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês sobre a equação do segundo grau. Se ainda não entenderam, se ficaram com dúvida, tentem fazer o exercício. Se não conseguir, pode me mandar mensagem. Manda particular no WhatsApp que eu respondo o mais rápido possível, combinado? Uma boa semana a todos e bons estudos!